Olá pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Chimba, eu sou ortopedista, sou médico do esporte e sou pós-graduado em nutrologia. E hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre um assunto que vem sendo muito mais comum, cada vez mais, no meu consultório ortopédico, que é a queixa de dor nas costas, tanto na região cervical, quanto torácica, quanto lombar. Nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, muitas pessoas andam fazendo home office e as pessoas também pararam de fazer a prática de atividade física e de treinamento de musculação, academia, entre outras ginásticas. E essa queixa vem sendo cada vez mais comum. Mas antes de falar desse assunto, eu queria pedir para vocês darem o seu like, né? Dá o joinha lá pra gente, se inscreve no canal para saber das próximas notícias, dos nossos próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu acho que vai ser muito útil para ele ter esse tipo de informação. Então vamos lá falar sobre esse assunto? O assunto dor nas costas, dor cervical, dor lombar, dor torácica, é um assunto que ultimamente ele anda um pouquinho controverso entre os grandes estudiosos, os especialistas, né? Nós temos basicamente hoje duas linhas de pensadores, de estudiosos, né? Uma que ainda defende aquela coisa mais, vamos dizer assim, antiga, mais tradicional, né? Acho que tradicional é a palavra certa, e da postura correta, da postura adequada, que uma correção postural vai ser o que vai prevenir a nossa dor nas costas. E a gente tem uma outra linha que fala que a postura não vai influenciar tanto. Então eu vou contar um pouquinho para vocês sobre essas duas linhas e vou falar para vocês também a minha opinião sobre esse assunto. Então, começando pela linha mais tradicional, que é a linha que defende muito a questão do RPG, da ergonomia, o que se preconiza para os profissionais que defendem muito esse lado? Em que a postura adequada, a postura mais centralizada, mais ereta, mais reta, é a postura mais adequada para prevenir qualquer tipo de dor nas costas, tá? Eu acredito que isso faz um pouquinho de sentido, porque se a gente for pensar, por exemplo, no home office, a maioria das pessoas andam trabalhando com o quê? Com laptop. Então, se você não adapta, você não tem uma mesa adaptada, uma cadeira adaptada, um computador adaptado, você vai acabar ficando sempre naquela postura, né? Arqueado, olhando por cima, com o pescoço dobrado e com a coluna fletida. A grande questão é, você fica horas nessa posição, né? Tem um outro problema de ficar em casa, você tem tudo à mão. Então, geralmente, as pessoas acabam deixando café, um copo de água, um belisco, tudo na mesa ao alcance, não precisando se levantar para ir atrás dessas coisas, né? Então, o que acontece? Você fica muito tempo nessa posição. O que é o importante que essas pessoas defendem? Então, vamos começar, eu vou tentar estratificar nos segmentos, né? Pensando na coluna cervical, primeiramente, né? A nossa cabeça, ela é bastante pesada, tá? A cabeça de um ser humano adulto vai pesar uma média aí de uns 5 quilos. E se for ver o que sustenta a nossa cabeça olhando de lado, é a nossa coluna cervical, nosso pescoço. Então, você vê que é uma parte fininha para sustentar um peso um pouquinho maior. Então, quanto mais fletido você tiver, mais você vai ter que fazer força pela musculatura que sustenta o nosso pescoço e pelos ligamentos que seguram nossas vértebras unidas. Isso pode gerar uma sobrecarga. Foi até realizado um estudo com modelos matemáticos mostrando quanto pesa a nossa cabeça com cada inclinação que você faz, conforme essa imagem que vocês podem ver aí na tela. Então, quanto mais inclinado para frente, né? Hoje a gente está na era digital, muitas pessoas ficam muito tempo no WhatsApp, Instagram, em outras mídias sociais, olhando sempre no celular e acabam ficando naquela posição, digitando com o pescoço totalmente fletido. Se vocês verem na figura aí embaixo, vocês podem ver que o peso calculado por esse volume matemático é muito grande. E quem sustenta isso? É a nossa musculatura paravertebral, né? Nossa musculatura cervical e os ligamentos do pescoço. A grande questão é, se fica horas nessa posição, então você acaba sobrecarregando essa musculatura, ela fadiga, isso vai gerar uma sobrecarga e pode dar uma dor. Então, para as pessoas que defendem a questão da ergonomia, você ter uma postura ereta com a cabeça centrada e o pescoço também
também centralizado em relação ao nosso tronco, ao nosso centro de gravidade, você tem uma sobrecarga menor. Eu acho que isso faz muito sentido. O mesmo vale para a coluna torácica. Se você consegue ficar numa postura onde você fica com o tórax alinhado com o resto do corpo, você também não vai estar sobrecarregando a musculatura das costas para ela sustentar a sua coluna e também não vai estar sobrecarregando a parte ligamentar da coluna. Em relação ao lombar, para quem trabalha sentado, é super importante que você tenha um encosto, que ele seja curvo e que você tenha um apoio da coluna lombar. Porque se você ficar o tempo todo sem o apoio, você também vai estar gerando uma sobrecarga, uma fadiga muscular e isso pode gerar algum tipo de dor. Então assim, qual que seria a posição ideal pensando em um home office? O laptop é muito ruim. Então se você conseguir comprar um teclado à parte, seria uma ótima. E aí você pode adaptar seu laptop ou colocando alguma sustentação aqui atrás e deixar ele mais de pé e você usar um teclado na sua mesa para digitar, ou você simplesmente pode colocar alguns livros, algum suporte aqui para que a parte superior da tela do seu laptop fique na altura dos seus olhos. E aí sim você vai ter um trabalho com uma altura, um descanso. A distância da tela para o nosso olho, essas pessoas que defendem esse tipo de teoria, eles dizem em torno de 50 a 70 centímetros, tá? Nossos cotovelos, eles vão ter que estar mais próximos possíveis do nosso corpo e preferencialmente numa angulação de 90 graus, certo? Enquanto você está digitando. O nosso ombro, ele tem que estar o mais rente ao corpo também. O ideal é que ele não fique em nenhuma posição de abdução, né, que é a abertura dos ombros, e nem de elevação, né? Se você pega uma mesa mais alta, você acaba ficando, óbvio que eu estou exagerando aqui, né, mas você acaba ficando numa posição mais encurtada, e isso pode, segundo esses pesquisadores, essa linha de pesquisadores, isso pode gerar algum tipo de problema. Uma outra coisa que eles levam bastante em consideração é que os nossos quadris, eles têm que estar com uma flexão entre 90 e 100 graus, assim como os nossos joelhos também. E é super importante que você tenha um apoio dos pés, porque esse apoio dos pés vai relaxar as articulações do quadril, do joelho e da coluna. E não deixar nenhum tipo de sobrecarga, tá? Então isso é basicamente um resumo do que defendem o pessoal que defende essa questão do RPG, da correção postural e tudo. Mas é óbvio que para quem já fez esse tipo de tratamento e tenta ficar horas trabalhando desse jeito, sabe que uma hora cansa, né? Você tá lá todo retinho, bonitinho, mantendo a postura, só que uma hora todo mundo cansa e você acaba relaxando. Essas pessoas dizem que esse relaxar pode gerar dor. Mas nós temos alguns outros, pensando na outra linha, nós temos alguns outros grandes pesquisadores, inclusive uma coisa que gerou muita polêmica nos últimos tempos, nos últimos trabalhos, eu acho que mais ou menos de 2018, 2017, 2018 para cá, tiveram diversos trabalhos que foram publicados defendendo que na verdade não. Segundo esses trabalhos, não é a postura que é o fundamental em relação à causa de dor. Tem grandes pesquisadores, e acho que um grande nome aí que é bastante conhecido é o Greg Lehman. Ele é um fisioterapeuta e ele é um quiroprata, né? Faz aquela parte de manipulação de articulações, de vértebras, enfim. E o que ele defende, o que ele fala? Ele tem umas palestras, alguns vídeos muito interessantes falando justamente sobre essa outra linha, que é o quê? Não existe postura certa ou errada. Qual que é o grande discurso dele? E que também, na minha opinião, faz bastante sentido. Você vê grandes campeões olímpicos, grandes maratonistas, grandes corredores, grandes nadadores, em que não tem uma biomecânica adequada, ou seja, não tem uma mecânica de corrida perfeita, não tem uma mecânica de natação perfeita, não tem uma mecânica, enfim, de outros esportes que seja perfeita, e mesmo assim eles são grandes campeões. Então o que ele fala? Ele defende que essa mecânica para essas pessoas, de repente, é a mecânica adequada para ela. Eu não acredito tanto nisso, né? Mas a gente já vai conversar sobre isso. E ele fala que mesmo tendo essa mecânica inadequada, eles não têm nenhum problema. A grande questão não é você ficar numa posição inadequada, olhando para baixo, digitando, ou sentado de uma forma errada. O problema é você ficar muito tempo naquela posição.
se você ver, hoje saiu em 2018, se eu não me engano, tem um artigo que foi feito lá no Rio de Janeiro, em que eles estudaram, foram 150 pessoas com idade de entre 18 e 21 anos, para avaliar principalmente dor na região cervical, né? Então eles pegaram esses jovens e pediram para eles digitar uma mensagem de texto e bateram fotos deles digitando, né, na câmera, e aí eles fizeram algumas avaliações. Uma delas era o quê? Se ele acha que ele tinha uma postura adequada ou inadequada em relação à digitação, né? O que seria o adequado, né? Você mantém o eixo porque assim você tem uma sobrecarga menor. Aquela questão do peso, do modelo matemático calculado para o peso da cabeça e o tanto que você acaba fazendo de força reativa. Eles fizeram uma associação disso, do quanto o jovem avaliava que a postura dele estava adequada ou não, em relação ao tanto que ele tinha de dor na região cervical. E depois enviaram essas fotos para fisioterapeutas bastante experientes, com mais de 10 anos de experiência clínica, para que esses avaliassem a postura desses indivíduos. E foi feito um cruzamento de dados para ver o quanto tinha a ver, tanto a autoavaliação subjetiva do própria pessoa em relação à sua postura, a avaliação dos especialistas, né, dos fisioterapeutas mais experientes em relação à postura. E não houve uma significância estatística em relação à postura e dor nas costas. Então, assim como esse estudo, existem vários outros falando sobre isso aí, que não há exatamente uma relação de dor nas costas com a postura inadequada. Bom, agora dito tudo isso, no que eu particularmente, dentro da minha prática clínica, das coisas que eu já li, das coisas que eu estudei, das coisas que eu já discuti, tanto com colegas médicos, quanto com fisioterapeutas, quanto com analistas de biomecânica, enfim. Eu acredito que os dois estão certos, não existe um só dos lados que esteja certo. Eu acredito que uma postura adequada, estou colocando adequada entre aspas por conta desse grupo que defende que não existe postura certa, né? Então uma postura mais ereta, mais centralizada, ela vai gerar menos sobrecarga. Então isso é uma coisa que se você poderia manter por mais tempo nessa postura adequada, isso geraria um pouquinho menos de dor porque dá menos sobrecarga. Por outro lado, eu também acredito que uma postura, independente se ela for adequada ou inadequada, por um período muito longo de tempo, quando você faz muitas vezes essa postura, você adota muitas vezes essa postura, isso sim pode gerar dor. Eu costumo brincar, né, falar com meus pacientes, que nossa correria é tanta que a gente esquece do nosso primitivo, né? Se for pegar, para quem tem pet em casa, né, cachorro, gato, enfim, ou para quem já observou ou viu na TV animais, todo animal, sem exceção, faz depois que fica muito tempo deitado ou muito tempo em uma postura, né? Muito tempo deles, na verdade, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, uma hora, eles sempre se espreguiçam, sempre. E isso é uma coisa que a gente deixou de fazer, né? A grande maioria, eu falo até por mim e acredito até de vocês, deve ficar horas parado na frente do computador e só digitando. Começa a dar tendinite, começa a dar dor nas costas, começa a dar um monte de problema. Então assim, o que eu vou dar de dica? Eu acho muito importante vocês usarem a questão da ergonomia, que nem eu expliquei, da altura do monitor, altura do teclado, braço, cadeira, apoio, tudo isso aí. Mas também é muito importante que você não fique muito tempo imóvel na mesma postura. Os grandes manuais de ergonomia, eles recomendam o quê? A cada 2 horas que você se movimente por 5 a 10 minutos. Eu aconselharia até menos. Se possível, de hora em hora, não custa nada você dar uma alongada, você se levantar, dar uma espreguiçada, puxar o pescoço para um lado, para o outro. Eu vou mostrar uma série no vídeo para vocês, uma série de figuras, de exercícios que vocês podem fazer para isso. Tanto alongamento de punho, cotovelo, costas, ombro, tudo, para também evitar aquelas sobrecargas, aquelas tendinites, as tais epicondilites que já ouviram falar, né? Além da própria dor nas costas. Então, qual que é a minha dica para vocês? Óbvio, tentem se policiar na postura, no apoio adequado, numa cadeira adequada, mesa adequada, tudo, mas não se atentem só a isso. Se atentem também à mobilidade. Então, de repente, deixar de propósito a água longe do lugar que você está, para que você, pelo menos, sei lá, de hora em hora, de cada 2 horas, se levante e ande até lá para pegar água.
E uma outra coisa que é muito importante, falando na dor nas costas, tudo, é que você cria uma rotina de trabalho, que você consiga ter uma noite boa de descanso. Em relação à rotina de trabalho, o que eu acredito que esteja acontecendo ultimamente, pelo menos o relato que eu acabo conversando com alguns pacientes, eles falando, né? Muitas pessoas acabam trabalhando de pijama nos dias que eles não têm reunião, essas coisas, né? Eu acho que assim, a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele se adapta muito mais fácil à rotina do que algo que não é rotineiro. Isso gera um pouco menos de sofrimento. Então assim, qual que é a nossa rotina habitual fora desse período de isolamento e de pandemia? É que a gente coloque uma roupa adequada, né? Uma camisa social, de repente, para ir trabalhar. E quando você chega em casa, você vai colocar uma roupa mais relaxada, ou um pijama, alguma coisa assim que você sinta em casa. Não é porque você está trabalhando em casa que você tem que perder essa rotina. Eu acho muito válido, até para a sua cabeça entender que você se troque, óbvio, você não precisa se vestir socialmente, por exemplo, mas se vista com uma roupa que seja um pouquinho mais formal, sei lá, uma roupa que não seja um pijama, ou que não seja a sua roupa de descanso. Para a sua cabeça interpretar assim, não, agora é o momento que eu vou trabalhar. Acabou o trabalho, aí você coloca a sua roupa de descanso, seu pijama, seu roupão, enfim. Isso é uma coisa bem legal. Até porque, com isso, o seu cérebro vai entender que aquele momento agora é o momento de relaxar. Isso vai, talvez, ajudar um pouco a aliviar o seu estresse. Em relação à noite de sono, óbvio, você tem que ter um sono adequado, um sono reparador. E pensando em coluna, o sono, o jeito de dormir também é uma coisa muito importante. Então uma dica rápida, né, que eu costumo falar para as pessoas, é para quem gosta de dormir de bruços, independente do jeito que você gosta de dormir, na verdade, o ideal é que você consiga deixar sua coluna bem alinhadinha. Então, para quem dorme de bruços, é interessante que você coloque um apoio na região da pelve para elevar aquela coluna, para ela não ficar com aquela hiperlordose, né? Que eu costumo falar para você entender o que é hiperlordose, é com o bumbum mais empinado, né? Então, coloca um apoio na região da barriga, um pouquinho abaixo da barriga, para levantar e deixar aquilo, um travesseiro baixo, para deixar a coluna o mais alinhada possível. Para quem dorme de lado, o ideal é um travesseiro da altura do seu ombro até a sua orelha, para que quando você esteja deitado de lado, a sua cabeça não fique nem muito inclinada para o lado e nem muito inclinada para o outro, que ela tente ficar mais retificada. E pensando no alinhamento da coluna, também colocar um travesseiro entre as pernas. Porque se você não coloca nada e dorme de lado, na hora que um joelho encosta no outro, a sua bacia entorta um pouquinho, e isso vai entortar um pouquinho a coluna, e se você dormir por horas naquela mesma posição, vai gerar uma sobrecarga. Então, como a gente não controla nossos movimentos, e pode ser que você fique parado por algum tempo, o ideal é que quando você for ter que ficar parado, como no sono, por exemplo, para quem acaba não se movimentando tanto, o ideal é que você fique numa posição mais centrada. E para quem dorme de bruços, o ideal é um travesseiro que seja mais baixinho e que tenha um apoio para essa curvatura cervical, que a gente chama de lordose cervical, né? Que é a curvatura normal, né? Quais são as curvaturas normais da nossa coluna? Uma lordose cervical, uma curva nesse sentido, uma cifose torácica, que seria uma curva mais convexa, lordose lombar e cifose na região do sacro, que é do nosso bumbum. Tentar respeitar essas curvas na hora do momento de repouso e de descanso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês em algo. Eu acho que é um assunto que ainda está em estudo e é o que eu falei, eu não acredito nem somente em um nem somente em outro. Eu acho que a gente fundindo as duas teorias é uma coisa muito mais interessante e é o que eu, geralmente, quando eu oriento meus pacientes pessoais, é onde eu consigo resultados muito legais para alívio de dor. Espero que as dicas tenham valido a pena. Se você gostou desse vídeo, eu falo novamente, compartilhe com seus amigos, porque eu acho que é uma coisa bastante importante, né, para todo o pessoal aí que está trabalhando em casa ou até no escritório. Se levante, alongue, tudo, você vai ver que isso vai aumentar o seu rendimento também. Além de aliviar as dores, vai acabar aumentando o seu rendimento. Então dá o like aí no canal, se inscreva no canal, compartilhe e eu estou aí, qualquer coisa é só mandar suas dúvidas que eu vou responder todas.